respeito da percepção, né? De o quanto essa arte de viver, né, está ligada à percepção, a minha capacidade de ampliar a percepção e ver a partir de ângulos diferentes as possibilidades que a vida pode nos trazer. Uhum. E como é que faz para ampliar a percepção, né? Então, a gente tem várias escolas filosóficas que vão falar muito, né, a respeito do pensamento, da ampliação do pensamento, a ampliação da consciência, e da racionalidade, que não são exatamente a mesma coisa, né? Consciência é uma coisa, racionalidade pode fazer parte da consciência, mas uma ampliação, né, da percepção das relações entre as coisas, né? E que certamente, à medida que eu vou ampliando essa percepção, do mundo, das minhas relações com o mundo, a partir desse pequeno núcleo que sou eu, v- começar a perceber mais as relações que eu estabeleço com o mundo e perceber melhor as relações que são estabelecidas na realidade onde eu vivo, hum, desde o microcosmo até o macrocosmo, ah, é como que eu vou ampliando essa percepção. A biodança, ela parte de um princípio um pouco diferente daquilo que normalmente a gente, eh, das metodologias que vão utilizar, vão buscar essa ampliação de percepção. Né? Então, a nossa via de acesso, né, a essa ampliação é a vivência. Né? Então, é aquilo que a biodança induz, né? Que são vivências, né? Que têm um objetivo de integração. E esse objetivo de integração vai nos conectar com a organização essencial da vida, né? ah, Aquele princípio que é orgânico na vida, aquele princípio que é organizador da vida como uma totalidade, como eu disse pela manhã, não somente como uma, uma totalidade no sentido de vida orgânica, como uma totalidade, aqueles princípios que regem a organização cósmica que estão presentes em nós. Rolando Toro vai chamar esse princípio, né, que não é consciente, mas que que tá presente na gente o tempo todo, de inconsciente vital. E a vivência, né, a vivência dessa potência de percepção, né, e essa que vai se abrindo a um nível que a gente não consegue explicar, né? A um nível que a gente pode, porque assim, quando a gente contata vivencialmente com essa coerência cósmica da qual a gente faz parte, né? Isso quando a gente trabalha em biodança, isso não se dá via racionalidade, mas se dá via vivência. Então, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de estar conectado, ele vem através de algo que é tão grandioso que a gente não consegue explicar. E daí existe uma conexão entre isso que é inconsciente, vital, né? Ou seja, que tem a ver com a nossa regulação orgânica e conexão cósmica, essa organização da vida que também se manifesta em nós, o perceber isso em um estado ampliado de consciência nos conduz a uma outra dimensão do que seja o inconsciente para Rolando Toro, que é o luminoso, ou seja, o luminoso tem a ver com o sagrado e com o inexplicável. hum? Então, porque esse contato com essa regulação da vida, com essa ah,
com essas conexões que existem na vida, do qual a gente faz parte, né? Eh, é, é, de certa forma, tocar o mistério. Tem uma parte disso, né, que é compreensível e que a ciência explica, mas tem toda uma outra dimensão que é inexplicável, que está além das palavras, né? E que por isso toca o sagrado, porque se trata de algo que a gente pode sentir, mas que está além daquilo que a gente pode explicar, né? E eu considero que por mais que a ciência avance, né, e ela avança muito, eu considero a ciência muito importante, né? ah, Sempre vai haver algum mistério a ser desvendado, né? Sempre vai haver algo que não pode ser explicado, que vai além da nossa compreensão. Né? Por mais que sejamos uma espécie que tenha a capacidade de haver consciência de si mesmo e que tenha uma capacidade muito grande de compreender a relação entre as coisas, sempre vai existir uma dimensão daquilo que é a manifestação da vida que é incompreensível pela racionalidade, né? Então, daí a gente está em contato com aquilo que a gente considera o sagrado e que para Rolando Touro vai se dar através da vivência do luminoso, né? A vivência da, de um sentido profundo, de uma coerência profunda, mas que é inexplicável pela racionalidade. E por isso é inexplicável por palavras. Rolando vai dizer que o que mais é capaz de expressar, né, a vivência do luminoso é a arte em especial. E se vamos tocar em termos de palavras, é a poesia. Porque o pensamento racional não consegue abarcar, né, essa dimensão, que é muito poética da realidade. Então, e eu acho que uma das coisas bem importantes a gente fazer no momento que a gente vai compreender melhor o que significa essa arte de viver a partir dos princípios da biodança é voltar para a definição de biodança, que a gente desenvolveu bastante lá quando a gente trabalhou definição e modelo teórico, né? Mas que é super importante a gente voltar a isso, né? Para a gente poder compreender melhor o que é a biodança. Às vezes a gente acha assim, ah, não, já li, já vi o que é a biodança. Biodança tem muitas definições, né? Então, eu peguei aqui uma definição que eu acho que ela é muito completa, né? E que vai nos ajudar a compreender também as várias dimensões da própria teoria de biodança. Então, biodança é um sistema de aceleração dos processos integrativos existenciais, psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Então, aqui a gente vai tocar, né? Primeiro a gente pode, vamos pensar, eu quero trabalhar um pouquinho essa primeira frase, né? Vamos pensar na própria palavra biodança, né? Então, biodança é a dança da vida. Não é somente um aspecto, por exemplo, poderia se chamar, e até a origem da palavra é a psicodança, né? O Rolando, no início, chamava de psicodança, porque ele percebia que estava trabalhando muito em nível de saúde mental, né? Mas depois, à medida que ele vai entendendo cada vez mais a complexidade do método que ele está criando, né? Ele vai vendo que não é só no nível psicológico que ele está tocando, mas em muitos outros, né? E daí, então, vem como biodança, então, como o- trazendo o fenômeno da vida,
né? E aqui a vida de uma visão bem ampla, não só a vida orgânica, como a gente já viu anteriormente, né? Então, a vida como expressão cósmica, né? E a percepção de que a vida, por ter como centro organizador a própria harmonia, né? A vida se manifesta em harmonia, então, e em movimento, a dança, né? Por isso, biodança. E também trazer, né, que a dança como um elemento central da própria metodologia, né? A dança, porque não é uma dança para a gente se apresentar, não é uma dança que tem um objetivo estético, né? Mas, de certa forma, ela é estética em outro contexto, né? Porque resgatando a harmonia do viver, ela também traz uma estética do viver, né? Bom, depois a gente tem a palavra sistema. Então, não se trata de uma técnica, né? Se trata, sim, de um sistema, de uma visão muito abrangente, né? Das relações que existem entre dentro da vida, né? E tomando o ser humano como partícipe desse sistema vivente. Então, dentro da biodança, a gente procura entender a realidade, o grupo, os participantes e a própria metodologia como um sistema que articula vários fatores ao mesmo tempo, numa totalidade, né? E que esses fatores, né, a gente busca trabalhar como uma totalidade, é sempre ver tudo que está se passando dentro de uma sessão de biodança como uma totalidade. E que totalidade é essa, né? Então, a gente vai buscar uma aceleração, né, de processos que gerem uma integração entre vários fatores, porque são os fatores que a gente vê numa classe de biodança, né? Então, são fatores psicológicos, hum, e são fatores que têm a ver com o funcionamento orgânico, né? Então, neurológico, endócrino e imunológico. Na realidade, esses quatro fatores, eles estão completamente interligados. E a gente vai ver bastante isso eh, ainda dentro desse final de semana, né? Então, na realidade, quando a gente faz uma classe de biodança, a gente não está trabalhando só, eu vou trabalhar as emoções, biodança trabalha as emoções. Sim, trabalha as emoções. E isso tem uma conotação que tem a ver com a nossa subjetividade, com a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, como a gente se sente no mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso favorece, né, uma série de, de questões que têm a ver com as nossas sinapses, o sistema nervoso. Quando a gente trabalha com emoções, as emoções têm uma base nos hormônios, nos neurotransmissores, então tem toda uma conotação de neurotransmissores e hormônios que a gente vai mexer e que a gente chama. O facilitador tem que entender basicamente o que ele está mexendo nesse nível, né? Porque nisso a gente constrói o que a gente chama de curva da aula, que é uma curva que tem a ver com como a gente está lidando uh, num nível de hormônios e de neurotransmissores ao longo da classe de biodança, desde de facilitar as pessoas entrarem em um estado mais regressivo até ativar, que a gente tem que ter esse entendimento também que esse processo é neurofisiológico.
e não somente psicológico, né? Sendo neurofisiológico, ah, ah, e por ser neurofisiológico, ele é altamente regenerativo, então a gente trabalha ao mesmo tempo a gente está trabalhando uma movida, uma transformação em nível de sistema imunológico. À medida que reduz o estresse, nos facilita uma maior adaptação, a gente vai ter mais condições de lidar com desorganizações internas, com elementos externos invasores, né? E o sistema imunológico vai responder de uma forma mais eficaz e integrada. Então, vamos continuar vendo a definição. Sua prática se baseia na criação de um ambiente enriquecido, com estímulos cuidadosamente selecionados. A proposta se dá através de músicas, exercícios e dinâmicas capazes de gerar vivências que estimulam a plasticidade neuronal. Então, o que é biodança? Biodança é ambiente enriquecido, tá? O nosso potencial genético, aquilo que a gente vem como nossa bagagem genética, né? Ela não se basta em si para se expressar, tá? Em toda a sua complexidade. Ela precisa de uma relação com o meio. Nós todos temos muitos potenciais que jamais vão ser expressos, porque não encontram um, um meio adequado que faça com que eles se expressem, né? Por exemplo, eu posso ter um talento para determinada arte, mas se eu nunca encontro os instrumentos para isso, para essa criação, eu não vou desenvolver, né? Ou se pelo contrário, o ambiente onde eu nasci é um ambiente que reprime os estímulos, ou reprime a expressão criativa, pode ser que ao contrário, eu nunca consiga desenvolver, mesmo que isso tenha em potencial para mim, né? Então, a expressão dos nossos potenciais só se dá diante, né, de um ambiente que favoreça essa expressão. Então, dentro de biodança, a gente percebe esses potenciais genéticos, né, em 5 linhas. A gente divide praticamente em 5 potenciais, que, claro, que tem múltiplas expressões nesses potenciais, mas são 5, né? E esses 5 são o que a gente chama linhas de vivência. Então, a gente tem a vitalidade, que é a nossa capacidade de autorregulação e e, e de saúde, né? De se manter saudáveis, de construir saúde para a gente, né? Ah, a sexualidade, que é a nossa capacidade de perceber as nossas necessidades, perceber os nossos desejos e ter prazer de viver. A criatividade, que é a nossa capacidade de transformar, de criar soluções, de expressividade, né? A afetividade, que é a nossa capacidade de gerar vínculos, de nos sentir parte, de estabelecer relações saudáveis com as pessoas, né? E a transcendência, que é a nossa capacidade de ir além dos nossos limites de percepção, de construir vínculos profundos com a totalidade. Então, o nosso potencial genético se dá nesses 5 níveis, segundo a percepção que o Rolando, né, criador da biodança, construiu, né? Ele foi percebendo o que as pessoas traziam de vivência, ele foi encaixando nessas 5 linhas que são as linhas que a gente trabalha em biodança. Então,
A biodança, ela busca gerar o ambiente, porque o que que acontece? A pessoa chega na classe de biodança, talvez muitas dessas linhas não foram estimuladas de uma forma positiva para se manifestarem. hum? Então, a gente gera um ambiente que é enriquecido para que esse potencial se manifeste. Então, em biodança, a gente, na realidade, não ensina nada, né? A gente gera o, o ambiente para que aquele potencial de vida pleno possa se manifestar, né? Então, e a nossa forma de trabalhar isso é através da vivência. hum? Então, Rolando vai descobrir que induzir vivências, né, se dá muito facilmente através da dança. Por quê? Porque a dança ela está diretamente relacionada à música. E a música é uma forma de arte, né, que tem essa capacidade de mobilizar emoções sem envolver uma grande racionalidade. A gente, a gente sente a música e manifesta através do movimento, né? Então, o Rolando foi se dando conta, com a ajuda de muitos outros facilitadores que foram ajudando ele a, a perceber isso, né? Em algum momento a gente pode ver mais a história da biodança, né? Então, essa construção do que a gente chama dentro da biodança de semântica musical, né? Então, o Rolando foi percebendo quais as músicas são adequadas, né? Que não são todas as músicas que são, adequadas à expressão de determinadas emoções de uma forma integrada, né? E à medida que as pessoas dançam essas emoções e fazem elas se transformarem em movimento, hum, isso precisa de um suporte neuronal, né? Então, tem uma série de movimentos que, de repente, a pessoa tinha dificuldade de fazer ou não fazia, e aos poucos ela vai construindo a capacidade de fazer esses movimentos, né? Como é que vai construindo essa capacidade de fazer os movimentos? Porque novas sinapses vão se criando. Então, por isso, a biodança estimula o que a gente chama de plasticidade neuronal, ou seja, para a gente executar uma série de danças, né, que em biodança nunca se propõe como passos de dança, mas sim como expressão espontânea de determinadas emoções, né, que são que a gente leva, conduz a que as pessoas possam viver aquelas emoções. Então, isso vai criando um suporte neuronal para isso, né? E então, por isso a gente vai trabalhar dentro da plasticidade neuronal. Então, vamos seguir. As vivências estimulam a criação de novas redes sinápticas que despertam uma série de potenciais que anteriormente não tinham via de expressão. É um processo altamente integrativo que tem efeitos profiláticos e curativos, né? Então, a primeira frase é praticamente o que eu estava explicando para vocês, né? Então, uma série de potenciais não tem a base por uma questão do ambiente em que a pessoa viveu, que pode ser repressivo, que pode ser não estimulante simplesmente, né? Ou muitas vezes é violento e faz com que a pessoa não expresse seus potenciais justamente por um, tolher essa expressão, né? Ah, à medida que a gente oferece um meio que estimula esses potenciais, então vai se criando novas redes sinápticas e vai ajudando a expressão desses potenciais, né, que estavam ali adormecidos. Isso é importante também a gente perceber que os nossos potenciais, né, eles não são. Dificilmente a gente aniquila um potencial, né? Ele fica latente, geralmente, né? Tem que, assim, a pessoa tem que viver coisas muito traumáticas para um potencial realmente ser aniquilado e não
não permanecer simplesmente latente. A maioria das vezes ele vai, vai estar ali esperando ser estimulado, né? A maioria das vezes. Então, quando a gente começa a fazer biodança, começa a descobrir um monte de coisas a respeito da gente mesmo, novos potenciais, novos interesses, novas possibilidades, justamente porque começa a despertar algo que estava adormecido dentro da gente. Então, o que a gente busca é fazer esse processo de uma forma muito progressiva, de forma que a pessoa vá aos poucos integrando essa vivência de si no seu cotidiano, na sua realidade, né? E por isso, né, é por ser um processo que visa a integração, né, ele tem efeitos, né, que podem prevenir uma série de neuroses, de adoecimentos que poderiam se manifestar posteriormente, né? E por isso nos mantém de uma forma mais saudável, né? Talvez evitando adoecer de diversas formas, por isso profilático, né? Mas também a gente pode dizer que a biodança tem efeitos curativos, né? A biodança ela não se pretende uma terapia e por isso ela não se pretende curar nada, né? Mas na realidade ela tem efeitos terapêuticos bem importantes. Então, a gente percebe, né, nas pessoas que fazem biodança, um- uma maior capacidade de regeneração, né? Tanto no nível físico, né, com doenças variadas, mas também no nível emocional, né? Esse processo regenerativo, esse processo integrativo acontece. Então, por isso a gente pode dizer, né, que também a biodança pode ser considerada uma ars magna, né? Eh, Porque ah, a gente pode dizer que a biodança ela conduz a, a uma expressão, né? Conduz a saúde como expressão da ordem cósmica. Então, ver o ser humano como saudável, né? É também perceber o ser humano como um ser que está conectado com a totalidade e que consegue construir relações harmônicas com essa totalidade, consegue construir relações harmônicas consigo e com os demais e com o mundo, né? Então, a gente pode dizer que a biodança, ela parte desse princípio que é um princípio que talvez, né, não seja aquele princípio padrão do que a gente pode considerar saúde, né? Onde a gente vai, lá sei eu, mensurar ah, num exame laboratorial ou em um exame físico ou mental vai mensurar se a pessoa está num estado de saúde ou não. A nossa concepção de saúde é um pouco diferente, né? Ela parte de um princípio de harmonia, ou seja, de o quanto a gente consegue estar conectado com a totalidade, o quanto a gente consegue estar estabelecendo vínculos e relações. Então, parte de um outro princípio, que não vai invalidar aquele, né, onde a gente faz mensurações e tudo, mas não é o nosso objetivo, né? O objetivo é que a gente tenha uma relação de harmonia com a totalidade, que a gente consiga se sentir inserido em uma totalidade. Uhum. Então, a pergunta, né, que eu acho que eu já respondi, biodança é uma terapia, né? Então, o Rolando, ele dizia que biodança não é terapia, né? Que a biodança se pretende muito mais uma pedagogia, no sentido de que
é um aprendizado, né, sobre a arte de viver. Mas sim, a gente pode dizer que tem efeitos terapêuticos, né? E eu acho que esses efeitos terapêuticos da biodança, dentro da questão metodológica dela, né? Ainda a gente tem muito a pesquisar a esse respeito, né? Ah, Nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante a descobrir as possibilidades da biodança enquanto efeitos terapêuticos, né? Principalmente em nível emocional, porque eu sou psicóloga, então é onde me interessa mais esses efeitos, né? E eu acho que a biodança, sim, pode ajudar muito em processos integrativos profundos, né? Onde a gente pode eh, superar algumas percepções traumáticas sobre a vida. Então, essa superação de percepções traumáticas a respeito da nossa própria existência, eh, a gente vê comumente acontecer dentro da biodança, né? Tem um processo que a gente chama de reparentalização, que é uma coisa que acontece naturalmente com quem pratica biodança, que é essa regeneração em relação à vivência infantil traumática, né? Mas eu acho que cabe, né, a gente, digamos, conhecer mais as possibilidades desse processo. Eu acho que é uma coisa que está em andamento. Eu tenho pesquisado bastante a esse respeito e oferecido alguns trabalhos que têm a ver com isso, né, nos últimos anos, e realmente é impressionante o resultado que pode trazer, né, em nível também de sanar alguns traumas, algumas marcas que a vida nos traz, né? E mudar a percepção que a gente tem sobre a gente mesmo. E mudar também a relação de potência em relação à vida. Agora, sim, não, a biodança, a gente poder ver isso, que a forma da biodança atuar terapeuticamente é muito, muito, muito diferente da forma de outras escolas, né, que trabalham com terapia vão atuar, né? Então, tem uma perspectiva que não é analítica, a gente não vai lá e olha para o problema e tenta decifrar o que aconteceu, né? Então, é muito mais um processo de integração, né, que a gente vai entender sobre essa perspectiva, que é atuar sobre a parte sã, né? Então, o que Rolando coloca, né? Que a biodança, a gente jamais vai lá no problema, naquilo que aconteceu e que nos feriu. Realmente, a gente não trata da ferida como ferida, né? Então, se eu tive uma coisa traumática, com biodança a gente jamais vai lá no trauma e trata o trauma, né? A gente vai estimular o potencial que não foi ferido, né? E tornar esse potencial mais abrangente. Então, o que a gente tem que entender que quando a gente é traumatizado ou sofreu algum tipo de opressão que nos marcou profundamente, uma série de coisas que a gente poderia viver como o nosso potencial ficam latentes, né? Então, uma consequência do trauma é deixar latente uma série de aspectos da nossa vida que não tem chance de se desenvolver. O que faz tradicionalmente as terapias, né? Vão lá no trauma, procuram entender o que aconteceu, ah, ter, por parte dos profissionais, uma postura solidária, depende da metodologia, né? Mas, assim, solidária, de compreensão, que a gente possa se sentir compreendido naquilo que a gente viveu, e baseia a cura, né, dessa ferida nessa compreensão e numa mudança de atitude conforme eu for compreendendo aquele processo, aquilo que me aconteceu, tá? Então, claro, eu estou sendo super
trazendo uma coisa muito geral, né? Tem várias formas de se trabalhar isso, né? Mas, em geral, o que acontece é esse trabalho sobre o trauma, né? Em biodança, a gente não vai centrar sobre o trauma, mas vai centrar sobre o potencial que não se desenvolveu, né? Que pode ter sido, não se desenvolvido, a maioria das vezes, não se desenvolveu em decorrência de algo traumático que a gente viveu. Às vezes, pode ser que nem tenha um trauma, pode ser que simplesmente não houve estímulo, não houve estímulo para desenvolvimento, ou houve algo que bloqueou, né? Então, o que que faz a biodança? Não interessa a falta de estímulo, não interessa o trauma em si, tá? Ou seja, não é que não interesse, pessoal, mas não é nosso foco de trabalho, tá? Pode ser que em algum momento dentro do processo a pessoa, inclusive, se lembre do trauma, se o caso foi esquecido, ou também consiga reelaborar, mas isso não é o trabalho do facilitador, tá? Às vezes acontece espontaneamente dentro do processo. A pessoa olha para aquilo que viveu e diz: oh, eu consegui ver de outra forma, tá? Acontece espontaneamente. Ou tem uma memória resgatada em cima de uma vivência que não tinha aquele propósito, mas traz à tona algo que é importante conscientizar para aquela pessoa naquele momento. Pode acontecer isso, mas não é o nosso propósito. Acontece espontaneamente. O que a gente faz é estimular aquele potencial que estava latente. É só isso que a gente faz. Estimula o potencial. Ah, a pessoa está super traumatizada porque teve toda a sua expressividade castrada, podada, né? A gente não vai falar sobre essa castração e sobre essa podação, né? A gente vai estimular o potencial criativo a se expressar. É isso que a gente vai fazer, né? E aquele potencial que estava latente vai começar a se expressar, né? Aí que muitas vezes a pessoa recorda alguma coisa. Pode ser que nunca recorde, e não é nosso objetivo que ela recorde. Mas pode ser que seja importante para ela recordar, e ela vai recordar se for importante recordar, né? E daí tem toda a parte verbal do grupo, onde a gente pode dividir isso, né? Ah, olha, pessoal, nossa, eu estava fazendo aquela vivência e me veio tal pessoa, me lembrei de tal situação. Ah, e daí a gente acolhe, a gente ouve, mas a gente não interpreta, né? Então, a biodança não faz uma interpretação, um aconselhamento. A nossa escuta é uma escuta que busca integrar a coerência. O facilitador muitas vezes vai explicar aquilo que ele está percebendo da fala das pessoas, quando na parte verbal, né? Como vai explicar do ponto de vista que traz a biodança, pode também trazer algum fator da vivência dele como pessoa e como facilitador, como praticante de biodança, mas jamais a gente vai analisar aquilo, né, e dar um contexto, uma explicação dentro de um contexto ah, teórico, tá? No sentido assim de fazer uma análise do que está acontecendo. Não, isso em biodança a gente não utiliza essa forma de percepção, tá? Então, para a biodança, né, a, a presença do outro é fundamental, né? E daí, então, quais são os princípios, né? O Rolando gostava muito desse autor, o Rolf Carballo, né? Que ele coloca, é um médico, né? Ele dizia, na realidade, grande parte do tratamento, né, não se trata do tratamento, mas sim da presença do terapeuta. O terapeuta é aquele que é capaz de entrar em sintonia, né, com aquela pessoa que procura ele para se tratar, né? Então, na realidade, uma parte muito importante do tratamento é o afeto, o vínculo e um estado de abertura à percepção de ambas as partes, né? Muitas vezes
o terapeuta, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, ele quer entender o outro, mas ele não permite que o outro o entenda, né? Então, existe um distanciamento. Então, essa distância que também compromete uma horizontalidade da relação, né? Então, passa o terapeuta a estar num, num patamar um pouco acima daquele que é chamado paciente, né? Faz com que essa falta de horizontalidade na relação faz com que não exista uma percepção um do outro. Não é que o paciente vai tratar dos problemas do médico, não é isso, mas é uma relação empática que envolve ambas as partes, de ser humano para ser humano, né? Então, segundo Hofkabalo, essa relação de ser humano para ser humano é algo que traz, né, essa regeneração, tanto num nível físico como num nível emocional, né? Então, que faz parte do tratamento. Então, isso quebra, né, com toda a noção mecânica, mecanicista do tratamento e da saúde, né? E é com base nisso que a biodança vai trabalhar. Então, isso não significa que o facilitador tenha que ser uma pessoa perfeita, não, muito pelo contrário, né? Significa que o facilitador ele tem que ter consciência da sua autoridade dentro do grupo, no sentido de que ele é responsável por que o processo aconteça e pela própria gestão do grupo e da aplicação da metodologia, compreensão da teoria, tudo isso está a cargo do facilitador. Então, ele é uma figura de autoridade dentro do grupo e é importante que o seja, né? Mas isso não significa que ele vai desenvolver um autoritarismo ou que ele vai estabelecer uma relação assimétrica com o grupo, né? Ele se coloca ali como mais uma pessoa participante e que tem um papel diferenciado dentro do grupo. Mas, na realidade, facilitador somos todos os que participam de um grupo. Um facilitador de biodança não consegue facilitar se não tiver um grupo, né? Então, todos os elementos dentro do grupo são facilitadores uns dos outros. O facilitador, chamado facilitador, é aquele que vai coordenar essa dinâmica de uma forma que é preparado para coordenar essa dinâmica, que é uma dinâmica muito complexa, né? Para que o processo ocorra, para que se integre o grupo, para que as pessoas possam vivenciar e estabelecer novas sinapses e para que seu sistema imunológico esteja cada vez mais capaz, né? Sua identidade cada vez mais integrada. Então, o facilitador é a pessoa que vai facilitar esse processo, né? Compreender também o papel do facilitador nisso tudo é uma coisa que a gente vai fazer durante toda a formação, né? Não, muitas vezes as pessoas dizem assim, a biodança é uma coisa, né, fácil, é só botar uma música e dar uns exercícios. Pessoal, é super complexo, né? A gente tem ah, toda a dinâmica do grupo, tem as relações emocionais, fisiológicas, hum, ah, tem o contexto social onde a pessoa se insere, tem o tipo de música, o tipo de exercício, as relações com a motricidade, né? Então, é hiper complexo, é algo que exige a gente estudar toda a vida, não só a formação, mas quem quer ser um bom facilitador vai passar toda a vida estudando e compreendendo esse fenômeno que é a própria biodança.